Mateus capítulo de número 5, verso de número 1, diz o seguinte: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Somente até aqui, amém? Eu não sei se tem alguém aqui hoje que gosta de ir ao hospital. Ser um passeio maravilhoso, você planejou com a sua família, próximo final de semana você está lá na Santa Casa. Tem alguém que coloca isso na sua agenda? Tem alguém que faz planos assim? Sabe, como se fosse um passeio no parque, ou então talvez como se fosse um passeio na Disney. Olha, filhos, filhas, crianças, esposa, marido, se prepara, coloca na sua agenda, porque na semana que vem a gente vai no Hospital das Clínicas, fazer um tour maravilhoso no hospital, no pronto-socorro. Bom, eu acredito que ninguém gosta de ir ao hospital. E nós só vamos ao hospital, eu creio que a grande maioria de todos nós só vamos ao hospital, não quando as coisas estão ruins, mas quando as coisas estão muito ruins, não é verdade? Porque quando as coisas estão ruins, você toma um Dorflex, um Doril em casa, você olha uma dica lá no Instagram, lá no YouTube, o que eu tenho que tomar, você faz aquela mistureba toda de um bando de coisa que você comprou na feira. Agora, quando as coisas estão muito ruins, aí você fala: opa, eu preciso fazer algo, eu vou me render à necessidade de ir ao hospital. E eu penso de verdade, irmãos, que ir ao hospital, você pratica 2 exercícios, não são 2 exercícios físicos, mas são 2 exercícios mentais. O primeiro exercício é o exercício da consciência, porque você precisa olhar para si, você precisa olhar para dentro de você e ser muito analítico, muito crítico com aquilo que você tem sentido. Você precisa estar consciente dos sintomas que você tem. Você precisa olhar para você e falar: olha, o que tem doído é a minha cabeça, o que tem doído é o meu pé. Olha, eu estou com uma dor de barriga. Toma cuidado aí, irmão, qualquer coisa os banheiros estão ali preparados para você. Mas você precisa ter esse exercício de consciência, mas não só isso. Quando você vai ao médico, você também exercita um exercício de verdade. Porque se o médico te pergunta, próximo na fila, você senta na frente dele, ele diz: em que posso te ajudar? E você fala assim: eu estou com uma dor no pé. Quando na verdade você está com uma dor de cabeça, o médico vai, sei lá, fazer um exame no seu pé, vai te passar um tratamento para o seu pé e você vai continuar, e você vai sair do médico, do hospital, ainda com dor de cabeça. Consciência e verdade. Diga comigo: consciência, verdade. São coisas importantes e, surpreendentemente, são coisas que também funcionam assim no reino de Deus. Nós já aprendemos que Mateus, ele tem um objetivo muito bem definido quando ele escreve o seu evangelho. Mateus, ele sabe muito bem aquilo que ele quer fazer. O que ele escreve e como ele escreve, ele faz de maneira excelente. E Mateus, tendo um público definido e tendo um propósito definido, que é falar ao seu povo, falar ao povo judeu, que Jesus, esse Jesus que morreu na cruz, que foi crucificado, esse Jesus é o verdadeiro rei, o rei esperado de Israel. Mateus tem esse propósito, e nós vemos isso, por esse motivo nós conseguimos chegar à conclusão que Mateus é o evangelho que mais tem referências ao Antigo Testamento. Já vimos isso alguns bons domingos atrás. Também vemos que Mateus, ele associa constantemente a figura de Jesus a personagens importantes do povo de Deus. Capítulo 1, versículo 1 diz: essa é a genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. 2 grandes personagens da história do povo de Deus, Davi e Abraão. Aqui Mateus está associando, dizendo que Jesus, ele é verdadeiramente judeu, dizendo que Jesus, ele está exatamente na linhagem do grande rei Davi, e Jesus tem direito legítimo ao trono de Israel.
Só que existe um outro personagem muito importante na história do povo de Deus, na história de Israel, que até esse momento do capítulo 5 ele não foi mencionado. Mateus ainda não escreveu o nome desse personagem. E mesmo assim, da maneira como Mateus ele escreve a história, da maneira como Mateus ele costura a história de Jesus e nos apresenta a história de Jesus, nós somos levados a perceber algumas semelhanças e aquilo que eu chamo de coincidências divinas entre Jesus e esse grande personagem do povo de Deus, que é Moisés. Até agora nós não vimos o nome de Moisés, mas nós vemos que existem muitas associações que Mateus faz com a figura de Moisés e também a pessoa de Jesus. Tudo isso não é aleatório. Isso tudo cumpre um propósito divino eterno e também cumpre o motivo, o propósito que Mateus tem em relatar a vida de Jesus. Por esse motivo, nos primeiros capítulos que nós já vimos, capítulo 1, 2, 3 e 4, Mateus ele vai contando a história de Jesus e falando sobre elementos que judeus que ouviram e que leram esse evangelho lá atrás, eles reconheceriam imediatamente e chegariam à conclusão de que Jesus, ele não é apenas um tipo de Moisés que guia o povo, que tem autoridade sobre o povo, mas Jesus também é superior a Moisés. Ele é muito melhor do que Moisés. Ele está acima de Moisés. E aí, por exemplo, nós vemos isso. Vemos que Moisés nasce sobre uma sentença de morte. Jesus nasce também sobre uma sentença de morte. Em Moisés nós temos o temível Faraó, que manda matar as crianças, porque os hebreus agora são muitos no Egito. Agora em Jesus nós temos o louco Herodes. O maluco Herodes, que manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Você vai ver que de maneira soberana, ambos, tanto Moisés como Jesus, eles são levados para um lugar improvável, aonde Deus guarda eles, aonde Deus protege eles. Eles são levados para o coração do Egito, tanto Moisés como Jesus. Quando Jesus sai do Egito, e Mateus continua a sua história, e quando Moisés sai do Egito com o povo de Deus, ambos passam pelas águas. O povo de Israel, juntamente com Moisés, passam pelas águas do Mar Vermelho. Jesus passa pelas águas do batismo. É aí que nós chegamos ao número fantástico, que a galera gosta de fazer propósito, jejum, campanha, um monte de coisa. Chegamos ao número 40. Por 40 anos o povo de Israel peregrinou no deserto. Por 40 anos o povo andou em círculos até chegar na terra prometida. Logo após as águas do batismo, nós vemos o que? Jesus passando 40 dias e 40 noites no deserto também. Isso não é aleatório, irmãos. Isso não é coincidência, uma mera coincidência. Isso é o trabalhar de Deus no decorrer da história. É então que nós chegamos ao capítulo 5 de Mateus. Passamos pelos 4 primeiros capítulos e finalmente chegamos ao capítulo 5 de Mateus. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Em meio a todas essas semelhanças, a essas coincidências divinas, subir ao monte, para um judeu daquela época, não é um mero detalhe geográfico. Não é que Mateus, ele está, só vou colocar aqui um monte, como, você vai para a direita, vai para a esquerda, não tem muita importância, só, ele tem um propósito. Mateus, ele é muito inteligente, Deus é muito sábio e ele tem um propósito. Quando um judeu bate um olho em um texto como esse, vendo todas essas semelhanças entre Moisés e Jesus, agora novamente nós vemos mais uma semelhança. Só que a partir dessa semelhança, que é subir ao monte, lembra-se? Depois de sair do Egito, depois de passar pelas águas do Mar Vermelho, nós temos a história do Monte Sinai, onde Moisés sobe ao monte. Quando um judeu bate, ele fala, opa, tem algo aqui. Só que a partir desse momento que nós vemos não agora mais semelhanças,
Mas nós passamos a ver agora diferenças. E grandes diferenças entre Moisés e Jesus. Moisés, ele sobe ao monte para encontrar Deus. Jesus é o Deus que desce à terra, mas que agora sobe ao monte para encontrar as pessoas. Moisés, ele sobe ao monte em meio a sinais extraordinários, relâmpagos e trovões, o monte fumegava, ouvia-se sons de trombeta. Jesus sobe ao monte em simplicidade, em absoluta simplicidade. Moisés, ele sobe ao monte para receber a revelação de Deus para o povo. Jesus, ele sobe ao monte porque ele é a revelação de Deus para o seu povo. Moisés, ele sobe ao monte como um servo, com medo, temendo aquilo que iria acontecer. Jesus, ele se assenta ao monte como um mestre. Moisés, ele comunica a vontade de Deus como um porta-voz. Moisés diz, assim diz o Senhor. Jesus, ele fala a partir de si mesmo. É ele que tem autoridade para dizer, eu, porém, lhes digo, eu estou falando. Moisés aponta para algo que ainda viria. Jesus inaugura algo que já chegou. O reino de Deus chegou. Moisés, ele desce do monte carregando tábuas de pedra com as leis. Jesus, ele se assenta no monte e começa a revelar o seu reino aos corações dos homens. Eu trabalho com o meu pai. E em um certo dia nós estávamos prestando um atendimento a um cliente. E em um dado momento meu pai, ele foi ao carro buscar o material, enquanto eu fiquei ali agilizando algumas coisas onde nós estávamos trabalhando. É então que o rapaz que nos acompanhava, ele virou para mim e disse, pai e filho, não é? Ele só falou isso. Pai e filho, não é? Eu falei, sim. Eu pensei que era por alguma semelhança física, alguma coisa assim, talvez a barriga, né? Talvez parece um pouco, ou algo desse jeito. Eu pensei que era isso, mas aí ele completou. Eu percebi pelo jeito que você trata ele. Jesus, no início do seu sermão, agora que o capítulo 5 em diante, ele não nos apresenta um checklist. Jesus, ele não apresenta uma lista de observações que nós devemos ter, de regras que nós devemos cumprir para então fazermos parte do seu reino. Não é um checklist. Deu o dízimo? Ok. Veio na quarta-feira? Faltou. Colocar um ponto de observação. No domingo você veio? Veio, mas chegou atrasado. Meio ponto. Não é uma lista de tarefas, não é uma lista de obrigações. O que Jesus ele apresenta no início do seu sermão e que nós chamamos de bem-aventuranças, são as características daqueles que fazem parte do reino. Não são coisas que eu e você devemos cumprir, para que depois que nós cumprirmos tais coisas, aí sim possamos fazer parte do reino. São características daqueles que já fazem parte do reino, daqueles que estão sob o governo de Jesus ou não. Caso depois, quando você chegar em casa e ler todas as bem-aventuranças, porque nós vamos nos ater apenas às duas primeiras hoje, você vai poder olhar para a sua vida e você vai poder ser sincero e falar, será que eu faço parte do reino? Ou será que eu ainda estou enganado a respeito de mim mesmo? O que nós precisamos ter em mente, irmãos, é que Jesus aqui, nesse momento inicial, não está dizendo, faça aquilo. Jesus, nesse momento inicial, ele está dizendo, seja isso, se torne isso, seja esse tipo de pessoa. E é assim que ele inicia o seu sermão. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Em primeiro lugar, para você entender, bem-aventurado para Jesus não é uma questão de sorte. Algumas traduções da Bíblia traduzem esse termo, bem-aventurado, como felizes, ou mais que felizes. Algumas outras vão traduzir esse termo, esse primeiro termo aqui, como abençoados são. Só que não é uma questão de sorte, não é uma questão de
olha, você fez a coisa certa, você agiu da maneira certa, então você recebe uma estrelinha. Não é nenhum tipo de emoção humana, também não é nada sobre mérito. Ser bem-aventurado é uma declaração que o próprio Jesus dá sobre os cidadãos do seu reino. Ser bem-aventurado inclui, irmão, inclui um estado onde nós desfrutamos de um bem-estar espiritual. Eu não sei se você já experimentou, sabe aquele momento que não é um orgulho, sabe, não é um orgulho pessoal, aquele momento que você respira depois de agir de uma maneira, depois de falar sobre Deus, depois de você se sente que está tudo bem entre você e Deus, sabe aquele momento em que você fala assim, olha, eu sei, algo fala dentro de mim, o Espírito Santo ele fala dentro de mim, que eu estou em paz com Deus. Deus ele tem se agradado de mim. Eu não sei se você já teve essa experiência. É claro que não é todo momento que nós somos assim. Talvez, Alex, isso aí é 2% da nossa vida. Os outros 98% é, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Olha o que eu fiz. Eu sou um indigno. Mas ser bem-aventurado é desfrutar de um estado de bem-estar diante de Deus. Ser bem-aventurado é desfrutar de um estado que inclui a certeza da aprovação divina. É você saber que Deus olha do céu e fala assim, era isso que eu esperava que você fizesse. Era desse jeito que eu queria que você agisse. Você sabe disso. Você entendeu isso. Ser bem-aventurado é desfrutar de um estado que inclui a certeza de um destino eterno e satisfatório. É você chegar a um ponto da sua vida que você sabe que tudo aquilo que Deus ele tem te levado a fazer, aquilo que Deus ele tem transformado em sua vida, é justamente para que você possa entrar pela porta que é estreita. É justamente para te diminuir, para te quebrar, para te afinar, para que você finalmente entre pela porta que é estreita. Ser bem-aventurado é isso. Porém, quando Jesus ele fala da primeira característica daqueles que fazem parte do seu reino, ele fala de algo absolutamente inesperado. Bem-aventurados não são os fortes. Ah, já sei. Sou eu que estou todo dia na igreja, sou eu que carrego o mundo nas minhas costas. Não, bem-aventurados não são os fortes. Bem-aventurados não são os santarrões. Jesus não está elogiando aquelas pessoas que têm aparência de santo, mas só Deus e a pessoa sabe quem realmente ela é. Jesus não está aqui elogiando aqueles que se acham alguma coisa e acreditam que possuem algum tipo de capacidade. Ele declara que bem-aventurados são os pobres em espírito. Eu já me peguei pensando nisso. Se eu fosse Jesus, não é? O que Jesus faria no meu lugar? O certo é isso, né? No mínimo. Não, eu já me peguei pensando, se eu fosse Jesus, rapaz, chamar só 12, chamar 60. Não, vou pegar essa galera dos 5.000 ali, né? Dos que receberam a multiplicação, vou comissionar todos eles. O reino vai muito mais rápido, a mensagem vai chegar muito mais rápida, vamos fazer um trabalho maior, vamos fazer uma coisa mais gritante, vamos chamar mais gente. Já sei, vamos chamar gente que tem bufunfa. A gente é assim, não é? Gente que tem grana. Vamos chamar gente que é culta, que é inteligente. Vamos chamar algum fariseu para fazer parte, algum saduceu. Vamos lá com alguém do exército. Ah, sim, precisa alguém do exército, um general de Roma, essa pessoa que nós precisamos. Não, Jesus ele começa o seu ministério e ele abre o seu reino não com esse tipo de pessoas. Bem-aventurados são os pobres em espírito. Aqui não tem nada a ver, irmãos, com dinheiro no bolso.
Não tem nada a ver com o que você tem ou com aquilo que você não tem na sua conta bancária. Ser pobre em espírito não é sobre as posses que nós temos. Não é sobre o carro que você tem ou não tem, não é sobre a casa que você tem ou não tem, não. Ser pobre em espírito fala da nossa consciência interna diante de Deus. Ser pobre em espírito é uma questão de consciência. É você olhar para si, é você olhar para o seu interior e enxergar com lucidez, com clareza, com objetividade, quem você é diante de Deus. O termo pobre aqui no grego, né, a gente não vai trabalhar com texto grego assim, mas a ideia no original é exatamente de mendicância. Pobre aqui é aquela pessoa que está pedindo esmola. Pobre aqui é aquela pessoa que não tem nada. É aquela pessoa que depende de outro. É aquela pessoa que precisa que alguém lhe ajude. Pobre aqui é aquela pessoa que chegou a um ponto da sua vida que depois de fazer tanto, depois de se doar tanto, depois de gastar tanta energia, falou: olha, mesmo que eu tenha me esforçado, mesmo que eu tenha trabalhado, mesmo que eu tenha colocado a minha vida nisso, eu desisto. Eu não posso fazer nada mesmo. Não depende de mim. Pobre aqui em espírito não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a consciência de quem nós somos diante de Deus. Bem-aventurados são aqueles que entendem que nada podem oferecer, que nada podem fazer e por isso carecem da ajuda de alguém. Esse alguém, Deus. É o governo, é o Estado, são os prefeitos, são os governadores, é o meu patrão. Não, carece da ajuda de Deus. Ser pobre em espírito é olhar para si e reconhecer que não há mérito algum em nós que possamos apresentar diante de Deus. Você não pode chegar diante de Deus e falar: Senhor, olha como que eu tenho sido bom. Senhor, olha só o que eu tenho feito. Deus, olha, eu tenho ajuntado aqui a minha coletânea de atos de justiças que eu tenho feito. Eu tenho sido um bom filho, eu tenho sido um bom pai, um bom marido. Olha só, eu tenho sido uma pessoa legal. Eu cumprimento quem passa na rua, eu dou bom dia para o motorista do ônibus, eu dou esmola para o mendigo. Você não pode chegar a Deus e falar isso esperando que isso tudo vai fazer com que Deus olhe para você e diga: olha, você é digno de estar na minha presença. Ser pobre em espírito é ter consciência de que nada do que nós fazemos nos torna dignos. Não é o dinheiro que você colocou aqui na arca, irmão, que embora ajuda essa igreja a continuar aqui aberta, funcionando, não é isso que vai fazer com que Deus olhe para você e se agrade. É claro que Deus ele te abençoa, é claro que Deus abre as portas, mas não é um sistema quase que comercial. Deus, se eu vier todos os domingos desse primeiro semestre, o Senhor vai me dar um carro? Não é uma troca. Porque, para falar a verdade, irmãos, a gente começa perdendo isso. Você começa no negativo. Você começa não tendo nada. Pior do que não ter nada é você estar abaixo do nível do fundo do poço. Dizem que o fundo do poço ainda tem mais lama para você cavar. Não, então, pensa no terceiro subsolo, no quarto subsolo do fundo do poço. É o pobre em espírito. É alguém que sabe que não tem mérito algum a apresentar a Deus. Não existe força própria para a gente ostentar. Não existe, irmão, um currículo espiritual capaz de te defender. Ser pobre em espírito é ter a consciência de quem nós realmente somos. É um reconhecimento pessoal da nossa falência espiritual. Irmão, aqui é um pecador falando a outros pecadores. Não é alguém que é mais santo,
Quem está perto de você, não, olha, respeite a vossa santidade. Esses dias eu vi uma coisa que me deu um nojo. Eu estava trabalhando do lado do meu pai, até mostrei para ele. Era um pastor grande, chegando num lugar, todo mundo beijando a mão do pastor. Assim, eu falei, para onde que a gente está indo? Oh, vossa santidade, excelentíssimo. Agora os crentes também têm papa, eu não sabia. Não, irmão, não há nada que exista em nós que nós possamos oferecer para Deus, para parecer, para talvez na somatória das coisas, Deus olhar e falar, olha, estamos quites. A gente já começa devendo nessa relação. Só que então que Jesus ele surpreende novamente. Porque ele não diz apenas bem-aventurados os pobres. Não, ele não começou com os fortes, ele não começou com os poderosos, ele não começou com os ricos. Não, bem-aventurados os pobres, isso já nos surpreende. De maneira fantástica, ele também faz uma promessa. E a promessa é a parte B do versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Como nós veremos no decorrer, irmãos, dessa série, como nós veremos no decorrer das bem-aventuranças, você vai perceber que quase todas elas falam de uma promessa. Jesus ele sempre começa com essa estrutura, bem-aventurado, um tipo de pessoa, pois, e aí você tem um tipo de recompensa. Aqui você tem bem-aventurados, um tipo de pessoas, os pobres em espírito, pois, e aí tem a recompensa, pois deles é o reino dos céus. Quase todas as bem-aventuranças falam de algo futuro, pois serão consolados, pois receberão misericórdia. Essa em especial fala de algo presente. Essa em especial fala de algo agora. O reino pertence aos que sabem que nada têm. Aqueles que reconhecem e são conscientes de que não possuem nada nas suas mãos, são os que possuem a coisa mais preciosa do mundo. Aquela pessoa que olha para si e entende que não há nada nela que é belo, nada nela que é desejável aos olhos de Deus, ela entendeu a sua falência espiritual. Essa pessoa é a pessoa que tem a coisa mais preciosa do mundo, o reino. Não é uma promessa vindoura, é algo que nós podemos desfrutar aqui, agora. Na teologia existe uma questão chamada do já e o ainda não. O reino de Deus já veio, mas ainda não plenamente, não completamente. Nós vivemos entre esses dois extremos. Está aqui, mas ainda virá. Vivemos o agora, mas viveremos plenamente lá na frente. Está disponível a nós, irmãos. Ou melhor, está disponível exatamente àquele que entende quem realmente é diante de Deus. Não, o que você fez, o que você faz. Ah, não é que eu canto. Ah, não é que eu toco. Ah, não é que eu prego na igreja. Ah, não é que eu sou voluntário. Não é que o meu título de pastor. Ah, irmãos, esse negócio é tão ruim. Né? Usar o português é tão zoado. Domingo passado, veio um pessoal aqui convidar para um encontro de pastores aqui na região. E a pessoa falou assim, pastor, tem como o senhor colocar aqui o seu nome e seu telefone? Irmão, sabe quando você dá aquela engasgada, que você vai dar aquela risada, você fala, opa, né? Tomar cuidado. Porque eu fui colocar meu nome lá, Alex Carvalho. Aí eu olhei em cima, fulano pastor. Para quê? Não, irmão, e isso, o seu nome, o seu título, os seus status, isso não muda nada para Deus. Não, mas eu sou usado. Você é usado, é um instrumento. O dia que você fechar as portas do seu coração, Deus conceda que isso nunca aconteça. Mas o dia que você pirar na batatinha e sair dos caminhos de Deus, e eu oro para que isso nunca aconteça,
a obra não para. É claro que a gente sente saudade, a gente sente falta, mas, irmão, não é o que eu faço, não é o que eu tenho. Deus não é interesseiro. Deus não está interessado no seu diploma, na sua faculdade, no quanto você ganha, em quem você conhece. O reino de Deus pertence àqueles que são conscientes de que nada possuem em suas mãos. É então que Jesus ele parte para a próxima e segunda bem-aventurança. E algo que está totalmente conectado com a primeira, versículo de número 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Reconhecer a própria falência diante de Deus é algo que não nos permite permanecermos neutros. Se você, nessa noite, tiver finalmente o seu coração quebrantado e iluminado pelo Senhor, e perceber que você nada tem e que você nada possui, isso não pode te deixar neutro. Você não pode ficar de braços cruzados sem fazer nada. Olha, eu sei que eu falho, eu sei que eu peco, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu preciso melhorar, mas eu vou ficar aqui parado. Eu vou fazer nada não. Tem uma rede aí? Estica a rede, vamos ficar na rede, está de boa. Quando alguém realmente enxerga como é diante da santidade de Deus, isso deve produzir em nós uma resposta. Não só uma resposta, mas um tipo certo de resposta. Um tipo certo de dor, sim. Um tipo certo de sentimento. Bem-aventurados os que choram. Jesus, ele não está falando aqui de qualquer tipo de choro. Não. Ele não se refere simplesmente às dores da vida. Jesus, ele não está falando de perdas inevitáveis que todo ser humano está ali suscetível a ocorrer. Da morte de um familiar, da perca de um amigo. Jesus, ele não está se referindo às tristezas comuns do nosso dia a dia. Quando alguém pisa no nosso pé, quando alguém faz algo que... Não, ele não está falando sobre isso. Esse choro que nos torna bem-aventurados diante do olhar de Jesus é um choro que nasce da nossa pobreza em espírito. É uma resposta. Jesus, ele diz sobre um tipo de pessoa, aquele que é pobre em espírito. E isso deve nos levar a uma resposta. A resposta é essa. O choro é um desdobramento da nossa consciência, de saber quem nós realmente somos. Em primeiro lugar, eu reconheço quem eu sou diante de Deus. Você já percebeu que a oração, preste atenção aqui. Eu estava assistindo um dia desses um corte, um Reels, do pastor Jonas Madureira, que ele falava sobre isso. Você já percebeu que a oração fala muito quando nós oramos a Deus? E nós oramos de verdade a Deus, estamos orando a Deus, não é só uma questão de petição, é orando mesmo, é conversando. Fala também muito sobre nós, porque você ora assim: Senhor, Ele é Senhor. Logo, você está assumindo que você não é Senhor, você é servo. Deus meu, não, você não controla e não governa todas as coisas. Ele é Deus, Ele controla, Ele governa. O Senhor é santo. O Senhor é santo porque eu não sou santo. O Senhor é grande porque eu não sou grande. Porque senão as nossas orações nós trataríamos de igual para igual. Bom, eu sei que o Senhor conhece, a gente está nessa daí, conhece tudo, tem poder para tudo, faz tudo. Não. A verdadeira oração do cristão, ela também fala muito sobre quem o cristão é. Em primeiro lugar, então, eu reconheço quem eu sou diante de Deus. E depois eu sou afetado por essa verdade. Depois de reconhecer quem eu sou diante de Deus, eu sou praticamente destruído por essa verdade. Aqueles que choram são aqueles que não apenas admitem a sua falência espiritual, mas cuja a realidade miserável acaba atravessando o nosso ser. É você que tem ódio do pecado. Já teve um momento na sua vida que você sentiu isso? Às vezes é difícil.
Sabe quando algo acontece? Eu até apaguei, falei que não ia nem falar sobre isso, mas acredito que você vai me entender. Eu e a minha esposa, há um tempo atrás, ficamos sabendo de algo que aconteceu com uma pessoa que a gente gostava muito. A pessoa acabou se desviando dos caminhos do Senhor. E enquanto a gente conversava, do nada minha esposa falou assim: eu tô com raiva. Eu falei: o que eu fiz? Aí na minha cabeça já comecei a pensar: deixei a toalha em cima da cama? Não. O que eu fiz? Não abaixei a tampa da privada, sei lá. Você começa a trazer na memória algumas coisas, né? Eu disse: eu tô com raiva do pecado. Porque olha o que ele pode fazer. Diante do pecado de algum irmão, diante da queda de alguém, a postura daqueles que fazem parte do reino de Deus, não daqueles que são perfeitos, não, mas daqueles que sabem que não são perfeitos, a postura dessa pessoa é uma repulsa, é uma ira santa, não pelo pecador, mas pelo pecado. É você olhar para uma prostituta e você não falar: olha, não vamos atravessar a rua, porque você fala assim: olha só o que o pecado fez com essa pessoa. Vende o seu corpo para qualquer um. É você olhar para um drogado, para uma pessoa ali presa no vício, e você fala: olha só, o pecado é odioso. Essa pessoa deveria estar com a sua família, deveria amar a sua família, está gastando o dinheiro da sua família com a sua morte. O pecado deveria provocar em nós isso, irmãos. Esse é o sentimento que deveria invadir os nossos corações. Quando você descobre, quando alguém fala, quando se posta lá no Fuxico Gospel, lá no Fala Fariseu, que agora está proliferando essas redes sociais de fofoca de crente, né? E você vê lá: fulano caiu, fulano traiu, fulano roubou. O sentimento que eu e você deveríamos ter, não é? Sabia que tinha alguma coisa escondida nele. Sabia, estava falando muito. Não é um sentimento de julgamento, de apontar. É você falar: meu Deus do céu, olha como o pecado ele é. Os que choram e por isso são bem-aventurados, eles perceberam quem realmente eles são e por isso eles respondem a essa realidade. O choro. De verdade, irmãos, eu posso compartilhar com você o que eu penso sobre a igreja? É maravilhoso, a igreja está cheia. É lindo. Ah não, Alex, porque está cheio, então vai ter dinheiro. Irmãos, a gente já passou por turbulências muito maiores, com pouquíssimas pessoas na igreja, e Deus sustentou a igreja. Não é uma questão de dinheiro, fica tranquilo. Mas é maravilhoso a igreja estar cheia. Mas às vezes eu me pego fazendo perguntas para mim mesmo. Sabe como se você fica pensando que você está dando uma entrevista com Danilo Gentili? Na minha cabeça, coisa de louco, né? Coisa de maluco. Mas um sonho que eu tenho e que eu oro a Deus, eu não estou falando isso para que aconteça hoje, o Alex está induzindo para que isso aconteça hoje. Se Deus fizer, tudo bem, se não Deus fizer também, tá bom, tá de boa. Mas o meu sonho, um dia, é a gente estar em um culto, é a gente estar numa reunião, seja lá com 10, com 15, com 20 mil pessoas, seja lá com quantas pessoas forem, e a presença de Deus vir sobre nós de tal maneira. Esse é o meu sonho, irmão. Se não é o seu, tudo bem, eu estou falando do meu, depois você fala do seu. E a presença de Deus vem de tal maneira sobre as nossas vidas, a ponto da gente, aquela questão: quanto mais luz existe sobre as nossas vidas, mais das nossas trevas, elas ficam claras. E a presença de Deus vem sobre as nossas vidas a ponto de que você vê a igreja e não tem ninguém de pé. Esse é o meu maior sonho, irmão. Ah, você que sonha com: vamos fazer um mezanino aqui, um terceiro, segundo andar, vamos abrir a porta aqui, vamos invadir a rua. Não. O meu maior sonho, irmão, eu oro a Deus, falo: Deus, como eu gostaria de participar de um culto assim. Eu não posso nem estar pregando, pode ser, eu só estou participando. Não precisa nem ser o pregador da noite, não precisa talvez nem ser na minha igreja. Eu quero estar num dia desse. Sabe, da presença de Deus vem de tal forma que a gente não consegue ficar de pé, e a única coisa que se ouve é choro. Isso.
Alex, você quer ver a gente chorando, sofrendo? Esse tipo de choro, sim. Esse tipo de dor, esse tipo de sofrimento, sim. É a tristeza segundo Jesus, como Paulo fala. Eu sonho com esse dia, irmãos. Porque talvez participar de um dia desse pode nos marcar de tal forma que a partir disso a gente viva diferente. Sabe quando a nuvem de glória invade o templo a ponto que os sacerdotes eles não conseguem ficar de pé? Mas não é porque eles não conseguem ficar de pé porque eles estão encenando, não, é porque eles percebem que não têm forças em si mesmos. Os que choram são bem-aventurados, porque eles realmente percebem quem são e eles respondem a isso. Só que no meio de tanto choro e de tanta tristeza, Jesus anuncia uma promessa. E essa promessa é futura, não é uma promessa agora presente. É algo como se Jesus falasse assim: calma, chora aí porque vai acontecer isso. Versículo 4: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Se o nosso mestre parasse apenas no bem-aventurados os que choram, o evangelho seria insuportável. Se Jesus só falasse assim, ó, bem-aventurado aquele que chora por causa do seu pecado, que entende a sua situação espiritual, que percebe que precisa de ajuda, bem-aventurado ele, e parasse aqui, o evangelho seria um fardo muito difícil da gente carregar. É por isso que essa promessa nos mostra que, diante do choro, sobre quem nós realmente somos, existe uma saída. A promessa de consolo aqui é a certeza que nós temos de que o pecado ele não tem a última palavra sobre as nossas vidas. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados aqueles que sabem quem são e por causa disso eles estão contritos, eles estão quebrantados. Saiba que o seu pecado, ele não tem a última palavra sobre você. O consolo aqui não é um sentir-se bem. Senta aí, dá uma respirada, toma uma água aqui com limão, sei lá, água com açúcar, sei lá o que, dá uma tranquilizada. Não. O consolo aqui não é um alívio passageiro. O consolo aqui não é um tapinha nas costas falando assim, calma que vai tudo ficar bem. Olha, espera o tempo passar que as coisas vão se curar. Não. Quando o pecado nos leva às lágrimas, o consolo que vem da parte de Deus é a certeza de que Ele está perto de nós. Quando você se ajoelha e de verdade se quebranta diante de Deus, e por causa disso as lágrimas vêm, e você entende quem é, e você fala, Deus, eu tenho ódio do que o pecado faz comigo. O consolo que é a promessa de Jesus é a certeza de que Ele está do nosso lado. Em outras palavras, irmãos, não é somente o pecado que nos afasta de Deus, mas também a nossa insensibilidade em relação ao pecado. Não é somente o erro, a falha que nos coloca para longe de Deus. É o fato do erro e da falha e a gente não sentir mais nada. O grande sucesso de Satanás não é apenas nos levar a cometer grandes pecados. Não. Essa é a coroação de Satanás. Pegar um crente em Jesus, que professa a fé em Jesus, que tenta caminhar da maneira certa e agradar a Deus, pegar esse crente, tentar esse crente e fazer com que ele caia, e ele caia num grande pecado, é só a coroação. O grande sucesso de Satanás é nos levar a diminuir, é nos levar a normalizar e é nos levar a relativizar o pecado. Esse é o grande sucesso de Satanás. Até porque quando algo grande acontece, quando uma grande queda acontece, quando um grande homem de Deus ele cai, quando uma grande mulher de Deus ela cai, isso só é resultado das inúmeras vezes que nós falhamos em perceber a gravidade dos pequenos tropeços. Sabe, você errou uma coisa aqui hoje. Aí você fala, não, está tudo bem. Releva. Não aconteceu nada. Amanhã você errou mais um pouquinho. E amanhã mais um pouquinho. E amanhã mais um pouquinho.
Você vai abrindo a cortina da desgraça do pecado. Um dia você vai lá e você vai assim, tá bom, não vou vir não. Outro dia você já puxa a cortina um pouco mais. Outro dia você já escancara a cortina. Outro dia você dá um passo em direção ao pecado. Outro dia você coloca os 2 pés. Outro dia você sai caminhando. Um dia você está correndo. E aí quando você for ver, você está ali, submerso sobre a lama do pecado. Aquele que pode ouvir bem-aventurado de Jesus é quem compreende que até a menor falha nossa é uma grande ofensa diante da santidade de Deus. O cristão, o irmão em Cristo, a irmã em Cristo, o discípulo de Jesus, ele corre um grande risco, não somente quando ele é exposto à tentação, não somente quando ele é exposto à tentação dos grandes pecados, mas principalmente quando ele se torna insensível às pequenas brechas. O nosso maior risco, irmão, não é você trair a sua esposa amanhã. Do nada amanhã você pega o carro e vai para o motel. Não, esse não é o maior risco. O maior risco que você comete não é amanhã roubar um banco. O Banco Central do Brasil, você entra lá sozinho e rouba. Não. O maior risco que nós corremos não é você sair amanhã e matar alguém. Não. O maior risco que nós corremos hoje são nas pequenas coisas. Não é o ir no motel amanhã com uma amante, mas é o flerte com amiga do trabalho. Irmão, vou falar uma coisa bem, aqui ó, discipulado de homens. Começando agora, homem não tem mulher como amiga, a não ser que seja sua esposa. Amém? Mulheres, estamos de acordo? Amém. Você pode ter a conhecida, mas ela lá e tu aqui. Né? Mas começa assim, é pequeno, é um flerte, é uma brincadeirinha, é uma curtida no Instagram, é uma mensagenzinha no DM. Oi, sumida, saudade daquilo que a gente nunca viveu. Essa é para quem tem referência. O problema grande não é o Banco Central. Não, é quando a gente começa nas pequenas coisas. Eu sempre brinco com isso. É a caneta Bic do serviço. É só uma caneta. Começa assim, irmão. É só uma coisinha aqui. É só R$10 a mais. É só, vou cobrar um pouco ali. É assim. O começo é esse. O grande risco é isso. Até porque os grandes pecados a gente tem medo, a gente vê. A gente fala, eu não quero trair a minha esposa. Eu não quero matar ninguém. A gente corre disso. Enquanto o diabo ele vai trabalhando para a gente começar a associar essas coisas e normalizar essas coisas. No início do nosso sermão eu falei que ir ao hospital é um exercício de consciência e um exercício de verdade. Em primeiro lugar, você precisa reconhecer os seus sintomas, reconhecer a sua dor, para então você poder externalizar isso de forma verdadeira e sincera diante do médico, que pode te ajudar e pode te curar. Eu sei que aqui existem algumas pessoas que já estão no reino de Deus. São pessoas que são conscientes das suas falhas. São pessoas que sabem exatamente dos seus limites, sabem aonde erra, sabem o que precisa mudar. Você sabe, você está na igreja há muito tempo. Ou talvez você até começou há pouco tempo, mas você tem consciência. Olha, é verdade, eu preciso melhorar nisso, eu tenho orado, eu tenho batalhado com Deus, em Deus, para vencer esse pecado, para vencer essa tentação. São pessoas que fazem parte do reino. São pessoas que o dia que erra, o dia que peca, porque todo dia nós erramos e todo dia nós pecamos, esse dia quando acontece, esse momento quando acontece, você já coloca na sua cabeça, meu Deus, o que eu fiz? E você já começa a pedir perdão, isso te inquieta, você não consegue ficar quieto no lugar, você fala assim, olha só o que eu fiz, olha só o que eu falei. Mas eu também sei que aqui, existem pessoas que estão à porta do reino de Deus. Sim, você vem na igreja. Que legal que você vem, é muito bom te ter aqui. Mas você permanece ainda às portas do reino. O reino não pertence a você.
Como uma criança que vai na vitrine do shopping, vê aquela loja de brinquedos e fica, uau, como eu queria ter, como eu queria brincar, como eu queria isso para mim. Você está na vitrine. Eu sei que eu falo também a pessoas que estão às portas do reino. Pessoas que talvez ouviram a mensagem, pessoas que talvez tiveram contato com o Evangelho, mas ainda estão muito distantes. Você pensa e está perto. Porque agora você fala varão, varoa, bênção de Deus, misericórdia. Você fala essas coisas de crente. Mas a realidade é que você está ainda muito longe. Você pensa estar perto. Você pensa estar dentro do reino, mas você não está. Talvez aquilo que você faz, aquilo que você pensa, aquilo que você fala, tem se tornado algo normal demais. Talvez o pecado não faz mais com que você chore. Os seus olhos se transformaram em um deserto. Antigamente, você fazia algo, e eu sei lá o quê, mas eu creio que talvez algo já veio na sua mente. Você fazia algo e naquele momento você falava, vacilei com Deus, vacilei legal. Só que a vida vai acontecendo. E aquilo já não mais mexe com você. A resposta diante daquilo que você fazia, e você falava, nossa, eu preciso do perdão de Deus. Agora não, você fala, Deus entende. Sou humano, não consigo ser perfeito. Você até canta a música. Agora o pecado é normal. Essa é a grande obra de Satanás. É normalizar as coisas. É tudo normal, é de boa, é tranquilo. É desse jeito mesmo. Pode tudo. Seja assim. Se te faz feliz, faça. Talvez o problema não é que você não conhece o Evangelho. Talvez o problema não seja que você não ouviu a ministração, não ouviu a palavra. Talvez o problema não é que você não vai à igreja, até você vai. Talvez o problema é que você se acostumou com o Evangelho. Talvez a pregação, e uma pregação bíblica, saudável e fiel, já não te empolga mais. Talvez o seu pecado não é algo que te incomoda mais. Houve um grande pastor aí, o pastor Philip Yancey. É um escritor renomado, um teólogo incrível. E alguns dias atrás foi descoberto um adultério de 8 anos. 8 anos pregando no altar, escrevendo livros, indo a conferências e normalizando o pecado. Não para vergonha do pastor, até porque ele fez o mais correto. Ele decidiu se afastar, pediu ajuda, pediu conselho, buscou reconciliação com a sua esposa, saiu da internet, saiu das editoras, saiu dos altares, e agora está sendo tratado. Glória a Deus por isso. O maior perigo espiritual não é o pecado escancarado, irmãos, mas o pecado normalizado. Novamente, o pecado escancarado, você sai correndo dele. Você sabe que é ruim, você sabe que não é legal, você sabe que não agrada a Deus. Mas aquilo que você começa a normalizar, aquela mentirinha branca, né? Não está em casa não. Não, ele não está. E está assim, é você mesmo, é você que está falando. Com criança você não consegue fazer isso. Fala que não estou, a criança... Meu pai acabou de falar que não está. Criança é assim, não é? Não dá, com criança não dá para fazer isso. Mas aí você normaliza, tudo bem mentir assim. Porque depois eu peço perdão. Tudo bem. Certas brincadeiras, porque eu sou humano, né? Eu sou homem. Os homens quando tá com os homens lá brincando no futebol, a gente fala umas besteiras, umas sacanagens, mas Deus sabe. Normalizou. Não, tudo bem, quer saber? Eu ia falar, mas não vou, tem muita criança. Próximo culto eu falo. Tem coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? As criançadas, próximo culto tem escolinha, graças a Deus. Aí a censura aumenta, amém?
Mas tem muita coisa que a gente normaliza, irmãos. Tem muito pecado que a gente fala que é normal, que não nos dói mais, que não nos causa mais nada. Tem coisas que nós fazemos com os outros, nós fazemos conosco mesmo, e nós fazemos contra Deus, que a gente fala, normal, tá aí, fazer o quê? Eu sempre falo, eu sempre brinco, porque eu aprendi isso, e isso choca um pouco, porque tem gente que vai falar assim, isso é religiosidade, isso aí é fariseu. Mas o atraso é um pecado, sabia? É claro que é. Porque aí você combina com a pessoa aqui, 6 horas da noite, bora, te encontro na porta da igreja. Essa pessoa correu, essa pessoa fez de tudo para estar aqui 6 horas. Aí você chega 7. O tempo é precioso, não é? De alguma forma você rouba o tempo de alguém. Essa pessoa poderia estar com a família, poderia fazer qualquer outra coisa. Mas a gente normaliza. Normaliza não ter palavra. Não, mas não foi desse jeito que eu falei. Aí ninguém pode confiar em você. Normaliza que você promete e não cumpre. Você fala que vai mudar e não muda. Fala que não vai fazer e continua fazendo. Isso não te incomoda. É aquele palavrãozinho que todo mundo fala. Quando está com a cabeça meio quente assim, né? A gente solta. Assim, saiu. Ou não, você fala assim, é como eu me desestresso, irmão. Tá na hora de você mudar. Está na hora de você mudar. Se isso continua sendo normal para você, está na hora de mudar. Quando nós deixamos de chorar pelo pecado, isso não é sinal de maturidade espiritual. Não é porque, olha, eu estou muito tempo na igreja, eu sei como as coisas acontecem. Às vezes a gente pensa isso. Porque agora eu tenho 10 anos de igreja, existem pecados que eu não preciso mais ter vigilância. Já venci eles. É a pessoa que foi liberta do vício, da bebedice, das drogas, do cigarro, e continua andando com as mesmas pessoas. Com a galera que continua bebendo, continua fumando, continua se drogando. Não, é porque eu tenho um controle sobre mim. Desculpa, mas você não é pobre em espírito. Você acha que tem alguma coisa. Você acha que é alguma coisa. Irmão, ninguém vai ao hospital porque quer. Vai porque precisa de ajuda. Assim também funciona com o reino de Deus. Você não vem para a igreja porque é bacana e você agora tem uma estrelinha lá no céu falando, olha só, fulano compareceu na primeira ceia de fevereiro. Porque na primeira ceia do ano não veio, mas em fevereiro veio. Não tem um checklist. Não. Você vem para a igreja porque ou deveria. Porque você sabe que esse é o lugar onde Deus ele preparou. Deus, ele estruturou, mandou o seu filho Jesus para instituir a igreja. E você está aqui, você vem. Porque você sabe que ouvir a palavra, você sabe que orar juntamente com os seus irmãos, isso é poderoso, irmãos. Isso é poderoso. O mesmo Jesus que subiu ao monte para nos ensinar e ensinar os seus discípulos, é o mesmo que desceu dos céus para nos salvar. Salmo de número 34, 18, não precisa abrir, diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Saia das portas. Não, pessoal da recepção, continue vocês. Mas saia das portas do reino. Saia dos atalhos, saia dos becos. Venha realmente para quem pode te ajudar de verdade. Irmão, chegou a hora, chegou o momento de você parar de lutar com as suas próprias forças. Chegou a hora e chegou o momento de você desistir. Eu desisto de tentar do meu jeito. Eu desisto de tentar com a força do meu braço. Pare de tentar resolver com a sua própria capacidade. O convite dessa noite é: veja, perceba, responda, chore. Porque o Jesus que nos diz, bem-aventurados os pobres em espírito,
E bem-aventurados os que choram. É o Jesus que nos diz que o reino de Deus pertence a eles. E eles não chorarão sozinhos. Que Deus ele tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar.